A partir de agora, começamos a entrevista coletiva com o técnico Moser, pré-jogo. Vamos lá, Jânio e José. Moser, chegada, né? Acho que assim, o Atlético mostrou um bom futebol no primeiro tempo, mas você perdeu 2 jogadores importantes de meio de campo, né? E um, inclusive, para o restante da temporada, que é o Arauz. O outro, o Haldney, para essa semifinal. Te assusta, assim, perder 2 titulares que estavam se encaixando no time? E o que você está pensando de agora em diante para suprir essas ausências? Boa tarde. Boa tarde. Eu confesso que fiquei bem chateado primeiro pela lesão do Arauz, assim, que a pior coisa para um atleta profissional é se machucar, principalmente a lesão que ele teve, né? E agora cabe a ele ter força mental para se recuperar. O Haldney também é um jogador bem importante para nós, e aí eu concordo com o que você falou. Nós fizemos um primeiro tempo assim bem sólido, né? Nós criamos chances importantes, e aí essas lesões nos atrapalharam, principalmente coletivamente. Assim, nós acabamos perdendo as conexões que nós tivemos no primeiro tempo. E aí, mas assim, nós temos um elenco qualificado. Cabe a mim agora, nesses próximos 2 dias, achar a melhor formação para iniciar o jogo de domingo. O jogo de domingo ele dobrou de importância, né, do que ele já tinha. Então, assim, eu tenho ciência em relação a isso, principalmente porque sejam vocês, o nosso torcedor, o próprio clube, nós contamos com a classificação na Copa do Brasil, e pode ter certeza que nós estamos ansiosos para jogar domingo, justamente para nós vencermos e colocarmos o Atlético em mais uma final. Então, o jogo ele dobra de responsabilidade no domingo. Nós vamos enfrentar um adversário bem duro, qualificado, que teve uma semana inteira para treinar e descansar. É o nosso 3º jogo em uma semana, mas toda essa dificuldade nós temos que usar ela como combustível e nos motivar para enfrentar a Aparecidense no domingo. Então, eu estou definindo ainda quem vai iniciar o jogo, porque são 2 ausências assim, difíceis para suprir, não que não existe jogador insubstituível, porém, quando você perde algumas peças, é difícil você repor com a mesma característica, né? E aí tem a questão do Marco, que não pode jogar o Goiano, né? Porque teoricamente o Marco seria um substituto, assim, em termos de característica, mais próximo ao Arauz, mas o Marco não pode jogar. Então cabe a mim agora fazer uma engenharia aí para poder escalar o time domingo. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Em meio a esta indefinição, né, para montar o time para enfrentar a Aparecidense, do lado de lá também tem um desfalque importante, que é o camisa 10, o Robert. Sim. Né? Você ainda não definiu, mas baseado nesse desfalque do lado de lá da Aparecidense, você tem alguma estratégia traçada aí para poder surpreender e conseguir a classificação? Nós vamos fazer algumas coisas diferentes do último jogo e também do último jogo em relação a Aparecidense, e muito pela necessidade. Eu acredito muito em continuidade, acredito muito em repetição, porque o futebol ele é repetição, né? O ideal era nós iniciarmos domingo com a mesma formação e fazer com que esses jogadores joguem o máximo possível juntos, né? Infelizmente não posso, mas não vou usar isso como muleta, não é meu perfil. Cabe a mim achar a melhor solução para enfrentar a Aparecidense, mas muito mais pela necessidade. Nós vamos ter que fazer alguma coisa diferente. É óbvio que eu não vou falar o que mas nós vamos fazer algumas situações diferentes, seja por necessidade também, para tentar surpreender a Aparecidense. Eu acredito que eles devam jogar parecido daquilo que eles fizeram no sábado, né? De marcar em 2 linhas e 2, de jogar num 3-2-5, né? Segurando o lateral direito. Assim, foi dessa forma que eles cresceram no campeonato e se classificaram, né? Então eu acredito que eles, mesmo tendo essa ausência, eles devam manter o sistema que eles adotaram no sábado passado. Moser, boa tarde. Boa tarde. Eu queria te perguntar o que foi passado para você quando você chegou aqui em relação ao atacante Daniel, que tem apenas 18 anos, né, recebeu algumas oportunidades no estadual, chegou a marcar 4 gols no Campeonato Goiano e acabou descendo para jogar com o time sub-20. O que te foi passado? Fez gol ontem, inclusive. Fez gol, né, contra o Santos. O que te foi passado? Você pretende utilizar o Daniel no Campeonato Goiano também? Eu pretendo utilizar todos os jogadores que eu tenho à disposição, né? É óbvio que eu preciso sempre ganhar o próximo jogo, né? E o Daniel é um jogador que tem um potencial grande, seja técnico,
seja físico, ele está em fase final de formação e é importante que ele jogue, né? Então, nós optamos por cedê-lo ao sub-20 exatamente por esse motivo. Ele treina conosco e sempre que possível ele precisa continuar jogando para terminar esse processo de formação. Eu sou oriundo da base, fiquei 4 anos na base do Coritiba, então sei a importância que é essa fase final de formação para a transição ao profissional. Então é importante que ele jogue. O Campeonato Brasileiro Sub-20 é um campeonato bem duro, jogos de altíssimo nível, assim, onde tem bons jogadores, bons treinadores, então ele vai enfrentar sempre adversários duros, assim, né? E pode ter certeza que a gente conta com ele, né? Então, com o passar do tempo, eu conhecendo melhor os jogadores e ajustando naquilo que eu acredito, eu já pego um time bem formado, com ideias enraizadas, porém cada treinador tem o seu conceito de jogo, tem as próprias ideias. A partir do momento que realmente eu enraizar isso, fica até mais fácil essa transição para ele, né? Mas pode ter certeza que a gente conta com ele, não só com ele, como o Guilherme também treina conosco, é um jogador que tem um potencial grande, na minha opinião. É um lateral esquerdo com bastante força, assim, uma estatura importante, né? Tem mais de 1,80 m. Para um lateral é bem importante isso, visto que nos jogos tem muitas jogadas de cruzamento, então quando você tem um lateral com uma estatura importante, facilita, né? Então a gente conta com todos eles, mas eu acredito que sempre respeitando o tempo de cada um, né? O tempo principalmente de formação para não queimar etapas. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque assim, ele vai treinar conosco, vai continuar jogando no 20 sempre que não for utilizado aqui, até porque, seja para final de formação e quando ele for solicitado na equipe principal, ele ter minutos jogados, né? Porque só treinar, a evolução ela fica pela metade do atleta, né? O jogo ele te dá muitas coisas que o treinamento não te dá, né? Então a gente conta com todos eles e ele é um ativo do clube, né? Então, e tudo que tiver ao meu alcance de ajudá-lo nessa fase final de formação, para lapidar, até porque jogador com 35 anos tem coisas para melhorar, imagina um menino com 18 anos, né? Ele tem lacunas importantes para serem preenchidas, mas ele tem o principal que é potencial, que é uma capacidade física importante, ele tem um perfil físico muito bom, né? Então, a gente conta com todos eles. Boa tarde, Moser. Boa tarde. Passada essa sua primeira semana aqui no Atlético, né, tendo observado o jogo contra a Presidência, o jogo da Copa do Brasil, o que esse duelo de agora, o que esse duelo de domingo representa para você em nível pessoal? Assim, é a oportunidade de chegar em uma final de estadual, né? Onde o Atlético busca o bicampeonato. Então, assim, nós temos essa oportunidade de jogar mais uma final, mas para isso nós precisamos passar pela Aparecidense. É um time que se mostrou muito forte, tem bons jogadores, fisicamente é um time assim bem forte, e vai ser um jogo bem duro no domingo, né? Como eu frisei antes, eles têm uma semana de preparação, nós com um jogo no meio. Então, mas nada pode atrapalhar o nosso planejamento, que é chegar a mais uma final. Então, nós temos que passar todos esses obstáculos. Eu acredito muito em preparação e aproveitar esses 2 dias para realmente se preparar, descansar, traçar uma estratégia adequada para esse jogo, encontrar a melhor formação, haja vista os nossos desfalques, né? Mas encontrar a melhor formação para ser bem competitivo no domingo. Apesar da vantagem, o Atlético entra em campo para vencer ou entra para administrar essa vantagem? Não, nós entramos para vencer, assim, né? Eu acredito que a melhor forma de administrar um resultado é impor o teu próprio jogo, né? Eu acredito que, inclusive, culturalmente o Atlético é um time, sempre foi um time bem ofensivo. Eu enfrentei aqui o Atlético em 2019 com o Coritiba, e sempre foi um adversário bem duro de enfrentar aqui, né? Então nós temos obrigação com nós mesmos, com o nosso torcedor, com a instituição de tentar ganhar o jogo e de colocar o Atlético novamente na final. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, Moser. Bom Valeu, trabalho. gente. Boa tarde. Valeu.